Querido Pai que estás nos céus, nós estamos nesse momento com a Tua palavra e ela será aberta e será lida. Que Deus possa usar essa mensagem para trazer conforto e esperança a todos nós. E que nós possamos compreender o Seu recado nesse sábado, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. O livro de Isaías é um dos livros mais fantásticos da Bíblia. Não só o mais fantástico, ele é o mais messiânico. É o livro que apresenta de maneiras diversas o tema do Messias. Por isso é chamado, no Antigo Testamento, o Evangelho. Ele tem 66 capítulos. Ele é dividido também em duas partes. E o livro de Isaías, ele foi estruturado de maneira magistral. Ele usa a estrutura quiástica. Para a gente entender o que é essa estrutura quiástica, basta você pensar na confecção de um sanduíche. Você pega o pão e você divide no meio, e você coloca deste lado a metade de um pão e deste lado a metade do outro pão. E agora desse lado você coloca ali um creme e desse lado também você adiciona um creme. Você desse lado agora adiciona aqui um pedaço de alface e desse lado também você coloca uma folha de alface. Desse outro lado agora você coloca um pedaço de tomate e desse outro lado você também coloca um pedaço de tomate. O sanduíche está quase pronto. Falta o recheio. O recheio é a parte principal e ele vai no meio. Isso é a estrutura quiástica. A estrutura quiástica, ela concentra no meio da estrutura literária a mensagem mais importante. Aquilo que é relevante, ou mais relevante dentro do livro. E é justamente esta parte que eu quero compartilhar com vocês. A parte que está no meio do livro de Isaías. E essa parte é tão importante que, segundo Reis, capítulo 18 e 19, segundo Crônicas, capítulo 29 a 32, registra a mesma história. Por revelação divina, Deus quis que essa história fosse registrada por 3 autores para mostrar que essa história é muito importante. Que história é essa? O que ela tem para nos dizer? Então vamos aí para Isaías capítulo 36, os primeiros versos. Enquanto você está procurando na sua Bíblia, eu gostaria de então começar a leitura dizendo assim: No 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabazaque de Laques a Jerusalém. Ao rei Ezequias, com grande exército, parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo Sebna, o escrivão, e a Joá, filho de Asaf, o cronista. Sabe, Ezequias era o rei de Israel. E vale a pena, nesse momento, mencionar que Ezequias era um rei que estava em uma categoria muito rara entre os reis judeus. Ele reparou o templo, ele restabeleceu o culto, ele cuidou para que o ministério dos levitas novamente fosse organizado, ele novamente celebrou a Páscoa, ele aniquilou os postes ídolos ou a idolatria dentro de Jerusalém e aos seus arredores.
Mas, se você perceber, nesse primeiro momento, a palavra de Deus diz claramente que Ezequias, ele restaurou a parte espiritual. Ele cuidou de todas essas coisas. Mas muito mais do que isso. Ezequias, ele fortaleceu o exército, dando espadas, escudos, colocando líderes para liderar um exército em Jerusalém. Ele reparou e reconstruiu os muros de Jerusalém, evitando assim qualquer brecha. A cidade estava fortificada novamente. Ele armazenou água potável dentro de Jerusalém. Ele também fez reservatórios de alimentos. E além disso, Ezequias, ele cuidou das relações diplomáticas que possuía, principalmente com o Egito. Ele manteve o Egito como um aliado. Mas tem mais do que isso. Ezequias, ele foi um homem que continuou cumprindo os acordos de aliança, inclusive até taxas de impostos que foram feitas pela gestão anterior, ele manteve. Então, quando nós olhamos para Ezequias como rei, ele na realidade está numa categoria de um homem que fez tudo aquilo que era reto diante do Senhor. Porque ele cuidou da parte espiritual, mas ele não descuidou da parte de liderança como rei, como um estadista, um líder também político. Mas quando nós olhamos para esse sucesso, eu vou dizer assim, sucesso espiritual, sucesso em termos de liderança administrativa, de cidade. Quando nós olhamos para isso, e você geralmente pode pensar assim, depois de uma semana de oração, eu estou aqui em dia com Deus, depois, quem sabe, de um acerto na minha aliança com Deus, eu acabei de ser batizado, eu acabei de voltar para a igreja, olha, a minha vida, ela está em dia com Deus. E geralmente, quando a nossa vida está em dia com Deus, assim como estava no reino ali de Ezequias, naquele momento você imagina assim, nada pode acontecer errado, porque eu estou sendo fiel, eu estou sendo leal a Deus, eu estou fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance para receber as bênçãos de Deus. Mas foi justamente nesse momento, foi justamente diante dessa situação equilibrada de liderança espiritual, foi justamente nesse momento que bate às portas de Jerusalém o maior problema deles. E qual era o maior problema deles? Era a Assíria. A Assíria, ela tinha um rei chamado Senaqueribe. E os assírios, eles eram reconhecidos e conhecidos pela crueldade. Existe um historiador gaúcho, chamado Leandro Carnal, que em uma das suas palestras, ele estava falando de violência, e ele começou a citar alguns povos antigos. E ele disse assim, os assírios mataram muitos, e sem nenhuma tentativa de esconder. A violência era exemplo, pública e tinha função no império. Leandro Carnal, ao se referir à Assíria como um dos modelos de maior violência na história da humanidade, era justamente este inimigo que estava nas portas de Jerusalém. E qual era a intenção de Senaqueribe? Senaqueribe já havia conquistado várias cidades do reino do norte, dentro de Israel. Era um homem que havia amedrontado várias lideranças políticas dos seus dias. E nesse momento, ele então se depara diante dos muros de Jerusalém e ele tem uma intenção, entrar em Jerusalém, porque o que havia dentro do templo,
ele tinha muito interesse. Ele estava de olho nas riquezas que existiam, possivelmente dentro do templo de Jerusalém. E devido a essa cobiça, essa ambição, ele formou um grande exército. Um exército 10 vezes maior do que toda a população de Jerusalém. Você consegue imaginar uma situação dessa? Você está dentro de uma cidade cercada, você tem água, você tem alimento, o povo tem um exército, mas o inimigo que está do lado de fora é 10 vezes maior do que o número de pessoas que habitam em Jerusalém. Senaqueribe, ele fez ainda uma situação assim, para criar mais pânico. Ele dividiu o exército dele em 2 partes. E uma parte ele colocou voltado para o caminho que ligava Jerusalém ao Egito. De forma que o aliado mais próximo de Jerusalém, que era o Egito, não poderia se aproximar. Não poderia ajudar naquele momento. E aquele exército estava de prontidão, esperando qualquer movimentação do Egito. E o outro exército estava em volta de Jerusalém, pronto para atacar. E nesse momento em que o exército está diante de Jerusalém, os oficiais agora, de ambos o exército, eles têm ali um encontro. E nesse encontro, o exército, o representante do exército de Senaqueribe, ele olha para o oficial do rei Ezequias e ele diz assim: o rei Ezequias, ele não foi leal a Deus nas suas iniciativas e na sua reforma. Aquele homem também olha para o oficial do rei e diz assim: o Deus de vocês não vai livrar vocês das mãos do nosso exército. E ainda ele zomba dizendo assim: nós temos aqui 2.000 cavalos reservado para vocês, se vocês tiverem gente suficiente para poder nos guerrear. Naquele momento, o indivíduo que estava conversando ali, o oficial que estava conversando com aquele outro oficial do exército inimigo, pediu para ele parar de falar. Porque o discurso estava sendo na língua hebraica. E a palavra de Deus registra algo muito interessante. Que diante de uma conversa assim, diante de uma guerra, a conversa aconteceria em uma outra língua, no aramaico, para que os moradores não tivessem condições de ouvir. Mas, nesse momento, o oficial do exército de Senaqueribe, ele aumenta a sua voz e ele fala para criar pânico para as pessoas que estavam em cima do muro, os sentinelas, para que dentro de Jerusalém eles entrassem em desespero. A notícia chega ao rei Ezequias. E quando essa notícia chega ao rei Ezequias, ele toma algumas decisões. E eu quero convidar você, nesse momento, para você acompanhar comigo, não a leitura, mas identificar os pontos. O que esse rei Ezequias fez diante de uma crise onde o seu inimigo estava ali na porta? O rei Ezequias, a primeira coisa que ele fez, ele humilhou-se diante de Deus. Capítulo 37 de Isaías, o verso 1. Ele rasgou as suas vestes. Mas Ezequias, ele toma uma outra iniciativa. Ele também decide buscar o profeta Isaías. No versículo 2 de Isaías 37, aparece Ezequias buscando o homem de Deus, o porta-voz de Deus. Em tempos difíceis como o nosso, nós devemos usar a palavra de Deus como referência da nossa vida. E nós, como igreja adventista, temos uma joia muito preciosa, chamado os livros do Espírito de Profecia. Façamos uso da Bíblia
e do Speed Profecia, para trazer esperança, para nos conscientizar dos dias em que nós estamos vivendo e produzir em nosso coração esperança. Mas Ezequias fez muito mais do que todas essas duas decisões que nós já mencionamos. Ele também subiu à casa do Senhor. Ele foi até o templo. Geralmente nós encontramos pessoas diante de uma visita pastoral e as pessoas dizem assim: olha, pastor, a gente parou de ir na igreja, a gente estava passando por um problema muito difícil. Queridos, diante do maior problema da vida e da história desse povo, nesse momento, Ezequias foi ao templo. Isso serve para nós como uma grande lição, que é quando nós estamos com problemas, quando nós estamos com dificuldade, é aí que nós precisamos da casa de Deus. Eu sei que hoje nós estamos numa estrutura, numa época, num momento diferente. Mas é nesse momento que você precisa também se apegar à casa de Deus e buscar nas pessoas espirituais, no ancianato da igreja, nos pastores da igreja, um amparo para que nós possamos conseguir vencer as nossas dificuldades. Ezequias, ele subiu à casa de Deus e colocou aquela situação nas mãos do Senhor. E ele orou a Deus, ele clamou a Deus, ele apresentou a sua queixa, ele apresentou a sua luta. E depois de tudo isso que Ezequias fez, agora vejam só, este rei, um homem de Deus, ele olha para o povo, depois de se humilhar, depois de buscar o profeta, depois de ir ao templo, de orar, ele agora olha para o povo e ele motiva o povo, ele incentiva o povo, ele olha para o povo e diz: o nosso Deus, ele está conosco. Nós temos um exército menor, nós temos um exército inferior em termos de quantidade numérica, mas nós temos ao nosso lado um grande Deus, e esse grande Deus é maior do que Senaqueribe. Vejam as palavras de Ezequias para motivar, para incentivar o povo diante de uma crise. E essa atitude fez uma diferença completa no ânimo daquele povo. E diante dessas palavras, Deus responde a oração, a atitude e a postura de Ezequias e também do povo. E eu quero convidar você nesse momento para você ler comigo qual é a resposta de Deus. Isaías capítulo 37 e o versículo 33. A palavra de Deus diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. As palavras de Deus são poderosas. As palavras de Deus é tudo aquilo que o povo precisava ouvir. Ninguém iria invadir a cidade de Jerusalém. Nenhuma flecha seria atirada em direção do povo. Nenhuma pessoa morreria das pessoas que estavam ali em Jerusalém. E eu quero convidar você nesse momento para olhar e para descobrir o livramento desse grande Deus. Como é que ele fez? Vejam só a continuação do texto. Isaías capítulo 37, o versículo 36.
A palavra de Deus diz assim: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Sabe, muitas vezes nós confiamos na nossa habilidade. Muitas vezes nós damos crédito àquilo que nós conseguimos realizar. Mas a vitória não foi de nenhuma habilidade, nenhuma lança, nenhuma espada, nenhum movimento bélico ou alguma iniciativa heróica do povo que estava dentro de Jerusalém. A libertação de Jerusalém, a derrota da Assíria, foi obra do anjo do Senhor. Naquela noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados. E quando o exército que estava guardando o caminho que dava acesso ao Egito para Jerusalém, quando esse exército viu que aqueles homens estavam feridos, mortos, eles avisaram para Senaqueribe. Senaqueribe saiu envergonhado pelo mesmo caminho pelo qual ele veio. E quando ele chegou lá na cidade dele, Senaqueribe entra no templo e ele é morto, é assassinado pelos seus próprios filhos. Um triste fim para um homem arrogante, para um homem que achou que poderia desafiar esse Deus. Eu quero dizer para você, amigo, nós estamos vivendo dias difíceis, aonde nós às vezes não sabemos qual a direção, que voz nós devemos ouvir. E nesse momento eu convido você para ouvir a voz de Deus. Eu convido a você para colocar a sua situação, o seu problema, o nosso problema, na mão deste grande Deus. Porque esta guerra não é nossa, essa guerra pertence a Deus. E eu tenho certeza que todos nós que confiamos em Deus, todos nós, poderemos até perder, quem sabe, o emprego, poderemos ter perdas financeiras, poderemos, quem sabe, passar por sofrimento, mas Deus ele faz uma promessa, a promessa de que Ele vai cuidar de nós. Essa é a mensagem do livro de Isaías, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que luta e toma as guerras, as batalhas que nós enfrentamos como dele. Eu convido a você a crer nesse Deus, a depositar a sua esperança nesse Deus maravilhoso. E é por isso que eu quero convidar você para louvar a Deus. Eu quero convidar você para cantar o hino de número 500 do nosso cenário. Porque Deus sabe, Deus ouve tudo aquilo que se passa no meu e no seu coração. E o nosso Deus é um Deus que nos dará a vitória. Porque essa guerra não é nossa, essa guerra pertence a Deus.